Com os portões fechados, o Internacional realizou o último treino antes de enfrentar o Santos nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê poderá fazer uma mudança importante no setor do meio-campo, que ninguém imaginava. Maurício pode perder a vaga na equipe para a entrada de Bruno Henrique, que jogará ao lado de Charles Arangues, possivelmente. A gente fala também a respeito do clima de decisão para a partida. 30 mil torcedores estarão no estádio Beira-Rio para um jogo que vale muito mais do que apenas 3 pontos, já que também é um confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre o interesse do Internacional pelo atacante Isaac, do Atlético Mineiro, que tem contrato se encerrando na metade da próxima temporada. E a situação de Soteldo, que foi alvo de um movimento do Santos para poder atuar neste domingo, mas acabou ficando de fora da partida. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 21 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu quero começar falando sobre o treinamento que houve na parte da tarde, com os portões fechados, o técnico Eduardo Cudê encaminhando a equipe que vai enfrentar o Santos neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E existe uma possibilidade de uma grande mudança feita por Eduardo Cudê neste confronto. Quem trouxe essa informação foi o pessoal do Revista Colorada, sempre muito bem informado sobre os movimentos que acontecem nas atividades no CT Parque Gigante. E o que eles apuraram é que Bruno Henrique treinou em determinado momento no time titular do Internacional, mas não na vaga de Charles Arangues. Cudê colocou o volante na vaga de Maurício, que em determinado momento ficou no time reserva da atividade. Desta forma, o meio-campo teria Johnny, Arangues, Bruno Henrique pelo lado direito do setor do meio-campo, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Seria um time do Inter um pouco diferente em relação àquilo que fez sucesso na Libertadores da América e que todo mundo entende como a equipe titular do Internacional no restante desta temporada. Tá? Um outro teste feito por Eduardo Cudê, segundo o pessoal do Revista, foi a entrada de Rômulo na vaga de Johnny, mas circunstâncias também físicas que foram testadas pelo treinador, que não definiu, pelo menos nesse treinamento, o time titular, e isso vai ser conhecido pelos jogadores a partir deste domingo, tá? Quem fará teste e fez testes para saber se vai jogar ou não é o Gabriel. Vocês lembram, o Gabriel teve uma entorse no tornozelo esquerdo na partida lá em Salvador contra a equipe do Bahia e dificilmente joga contra o Santos nesse domingo, tá? A tendência mesmo é que o Gabriel fique de fora e aí o Inter tenha Rômulo, tenha Johnny para disputar essa vaga no setor do meio-campo. Provável time do Inter então, portanto, de Rocher voltando ao gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. Johnny, deve jogar o Johnny, tá? Arangues, a dúvida, Maurício ou Bruno Henrique e Wanderson na frente, Alan Patrick e Ener Valencia, esse o time do Internacional para encarar o Santos, tá? Lembrando, 30 mil torcedores são esperados no estádio Beira-Rio. Uma partida decisiva, uma partida que conta também com a mobilização do torcedor. A direção do Internacional fez promoção para os sócios torcedores que, além de fazerem um check-in, podem levar um acompanhante de graça para essa partida. Então é uma mobilização muito grande para tentar trazer um ambiente positivo para o Inter, que precisa vencer esse jogo. É um confronto direto, lembro, na briga da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá. O Santos fez um movimento de tentar um efeito suspensivo para uma suspensão em cima do Soteldo, que está fora do confronto do estádio Beira-Rio. Tá? O Santos não tem, por exemplo, o goleiro João Paulo, e não tem também o volante Jean Lucas, e não tem o Soteldo, 3 jogadores importantes do time do Santos. Tá? E o Santos não tem o Soteldo porque ele foi julgado no STJD e pegou um jogo de suspensão a mais em relação a uma expulsão que ele teve. E por isso fica de fora do jogo contra o Santos, contra o Inter. O Santos tentou um efeito suspensivo do Soteldo, que não resultou em sucesso. Com isso, o Soteldo, de fato, agora confirmadamente está fora, não viajou aqui para Porto Alegre, está fora da partida desse domingo, dessa tarde de domingo, no estádio Beira-Rio. Tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Isaac, um atacante do Galo de 19 anos de idade, que está sendo monitorado pelo Internacional e foi oferecido ao Internacional. O Isaac tem 19 anos, tem contrato se encerrando na metade da próxima temporada
e não deve ficar no Galo. E quer um lugar para poder recuperar a sua carreira. E quer o Internacional, quer que o Inter seja esse lugar. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais. Quem é Isaac? Como ele joga? Qual a ideia do Internacional em relação a ele? É possível esse negócio? Tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Por último, informação do Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, tá? De que o Inter não irá agora efetuar uma renovação contratual ou uma ampliação contratual com Alan Patrick. Uma informação que a gente trouxe ao longo dos últimos dias de que o presidente Alessandro Barcelos havia prometido um aumento para o Alan Patrick, que esse aumento seria confirmado agora depois da Libertadores da América. Essa versão, essa informação é negada pelos dirigentes colorados e, de acordo com o Lucas Dias, o Inter bateu o martelo agora de que não vai ampliar o contrato do Alan Patrick neste momento. É possível que isso fique para a próxima gestão, é possível que isso fique para o final do ano, mas esse aumento não será dado agora. Com isso, o Alan Patrick segue jogador do Inter, não tem problema nenhum, porque o vínculo dele é até o final de 2025 e ele segue, inclusive, como um dos principais salários do elenco do Internacional, um salário acima de R$ 1 milhão por mês, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo, que tem, por exemplo, o jogo do Internacional contra a equipe do Santos. Eu vou passar as odds também deste confronto, tá? Odd do Inter, 1,68. Empate, 3,6. E o Santos está pagando 5,5. Tem também Flamengo e Vasco da Gama, jogam às 4 da tarde. Odd do Flamengo 1,61, empate está pagando 4 e o Vasco da Gama está pagando 5,33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!